Olá, eu sou o professor Luiz, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês no Master Juris, conversando sobre este concurso para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer exercícios para a matéria Direito Financeiro e, obviamente, vamos buscar exercícios do Instituto Brasileiro de Formação e Captação, IBFC, que vai conduzir a nossa prova. A gente foi procurar, não encontrei nenhum grande concurso que o IBFC realizou, tá? Mas temos várias questões de direito financeiro espalhadas aí por outros concursos realizados por esse instituto. Então me parece que é um instituto que vem crescendo, né, e começando a ganhar licitações, né, porque são feitas licitações a maioria das vezes, para a realização de concursos públicos. Então vamos começar com uma questão, olha lá, o slide de 2014, analista judiciário, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A questão é de 2014. Com relação ao Sistema Integrado de Orçamento-Programa, assinale a alternativa incorreta. Bom, olha aqui, o objetivo da questão é chamar a sua atenção para a natureza jurídica do orçamento no Brasil. O orçamento brasileiro é o orçamento-programa, isto é, no orçamento você vê o programa de governo. No orçamento você vê o rumo que o país deseja tomar. Evidentemente, não é só na lei orçamentária anual, né? Você vai ver isso em todo o ciclo de legislação orçamentária. Você vai ver isso no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. As três principais leis orçamentárias você encontra no artigo 165 de nossa Constituição da República. E vale frisar, hein, que o 65 elenca essas entidades, inciso 1º para o PPA, inciso 2º para a LDO e inciso 3º para a LOA. E conceitua PPA no parágrafo 1º, conceitua a LDO no parágrafo 2º e não conceitua a LOA. Vai se referir à LOA lá no parágrafo 5º, quando faz a divisão em 3 suborçamentos: orçamento fiscal, orçamento de investimento na estatal e orçamento da Seguridade Social. Então, dispositivos a serem decorados, ok? Muito cobrados em concurso público, porque são as principais leis orçamentárias que nós temos no Brasil. O orçamento anual, a LOA, é sempre a grande estrela, porque é ali que está o gasto daquele exercício financeiro, ok? Mesmo que ele venha materializar a previsão do plano plurianual, que é de 4 anos, a LDO, que orienta a sua feitura, quem executa mesmo é a lei orçamentária. Então ela acaba, sem dúvida nenhuma, chamando atenção. Vamos lá para as alternativas. Bom, primeiro te chamo a atenção que ele pede, né, alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Nós já estamos destacando o que eles lá consideraram como resposta correta, é a letra B. A letra B que está errada, mas vamos dar uma geral nessas alternativas. Vamos lá. O orçamento fiscal, os orçamentos de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade constituem etapas do planejamento de desenvolvimento econômico e social. Olha só, são exatamente os 3 suborçamentos que você acha no parágrafo 5º. O orçamento fiscal, e guarda logo isso, o orçamento fiscal é tudo aquilo que você já ouviu falar sobre o orçamento. Receita e despesa para aquele exercício financeiro, ok? Orçamento de investimento na empresa estatal, não se esqueça que o governo é o maior acionista, quando não único, das empresas estatais, ele pode fazer aporte de capitais, ele pode fazer novos investimentos, isso vem separado, o orçamento de investimento na estatal e o orçamento com a Seguridade Social, que é a grande preocupação atual em matéria de déficit público, que é a manutenção do sistema de previdência, quer o público, quer o privado. Sempre bom lembrar isso, hein? Quando se fala em previdência, meu amigo, você normalmente lembra do regime geral de previdência social, seletista, administrado por uma autarquia federal, o INSS.
ok? Esse, inclusive, que se tiver déficit, a União é que tampa o buraco com o nosso dinheiro. Dinheiro que iria para o orçamento fiscal, vai para a Seguridade, tá? Mas não se esqueçam que ao lado do RGPS, você tem o RPPS, que é do estatutário. O estatutário, que é da União, do Estado e do município, tem um regime próprio de previdência social e separado do regime da CLT, do regime geral. Então, me parece adequado, né? Quer dizer, é uma questão, volta lá na questão, que eu confesso que não gosto, ela é muito vaga, né? Você dificilmente vai encontrar um texto trazendo isso, mas enfim, não me parece que tem nada de errado aí na letra A, quando liga esses 3 suborçamentos ao planejamento e desenvolvimento econômico e social do país. Com certeza, o investimento público, o gasto público gera um desenvolvimento econômico e social. Muito bem. Letra B. Aqui eles consideraram correta, logo a incorreta. A integração entre orçamento público, política fiscal, e o orçamento econômico, intervenção estatal no domínio econômico, possui caráter estático, caracterizando mera justaposição de planos. Olha aqui, com certeza que não. Não é uma coisa estática, pelo contrário. Vejam, quando a gente trabalha intervenção do Estado no domínio econômico, nós não estamos à mercê do mercado, do empresariado. É o próprio Estado que está se mexendo. Então é pelo contrário, é uma coisa absolutamente dinâmica. O Estado define os rumos do qual ele vai atuar na ordem econômica, como agente econômico, como empresário. Sempre vou lembrar, caput do artigo 173 da Constituição, tradicional em concurso público, fala que o Estado só pode exercer atividade econômica por segurança nacional e imperativo relevante interesse público, ok? Imperativo de segurança nacional, e relevante interesse público. São 2 motivos que ele pode exercer a atividade econômica. Agora, ao exercê-la, ele que vai definir os rumos, a forma de agir. Então, não é uma relação estática. Pelo contrário. Tá? Isso aqui me parece que compromete, volta lá na questão, a letra B de bola. Letra C, o orçamento programa, constitui planejamento estrutural, perfeito, já que todos os planos e programas têm suas estruturas estabelecidas segundo o plano plurianual. Não está errado você colocar o plano plurianual engolindo a LOA. Porque, como eu falei há pouco, o plano plurianual tem duração de 4 anos. E a cada ano ele é materializado na LOA, que é anual, Lei Orçamentária Anual. Então, quando eu faço a LOA, eu olho o que tem no PPA, para o que está lá ser disposto aqui. Ok? E exatamente esse é o papel da LDO, fazer essa interação, fazer essa relação entre o plano plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Ah, então, também me parece acertado aqui a letra C. Letra D de dado, vamos lá? Equilíbrio financeiro. Nas finanças modernas, se há de estabelecer uma relação ao equilíbrio econômico geral, de sorte que o plano financeiro do Estado deve fazer parte do plano econômico do país. Olha, o elo entre a administração pública e as atividades econômicas do país, as atividades econômicas do país, ele é total. Se você for no texto constitucional, artigo 170, 173, 174, você vê esse elo. E ali eu estou na ordem econômica, né? Mas olha o título da ordem econômica e financeira. Tá? Olha o 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esse determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Quer dizer, é evidente que a economia, a arrecadação do setor público depende da economia nacional, de como o país vai se desenvolvendo. Uma coisa leva a outra. Então percebam aqui, equilíbrio financeiro nas finanças modernas se há de estabelecer em relação ao equilíbrio econômico geral, de sorte que o plano financeiro do Estado deve fazer parte
do plano econômico do país. Me parece extremamente adequada essa colocação. Olha aqui, eu escolhi essa questão para mostrar como ficou abstrato, hein? Como o Instituto trabalhou com frases que, sinceramente, tive dificuldade. Para falar a verdade, a gente está trabalhando aqui a letra B como correto porque está lá no gabarito, pô. Aí você faz tudo para entender que as outras estão certas e a letra B está errada, já que ele pediu para marcar a incorreta. Porque não são redações que você encontra calmamente ou normalmente na 4.320, na LRF. Então, esse instituto está lendo alguma coisa. E olha, pelas questões que eu percebi, inclusive à sua disposição, né, o Master organizou cadernos de exercícios para vocês, né, do qual a gente pediu para buscar provas anteriores da IBFC, e deu para perceber nitidamente, inclusive numa das questões o enunciado citava, que eles estão utilizando o Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público, criado em 2015. Olha, na internet vocês têm isso aqui, eu pedi para imprimir a primeira página. São 300 e tantas folhas, tá? Tem parte doutrinária, tem parte de tabela, tem parte que o servidor vai preencher. Mas na parte doutrinária, eu vi muitas expressões lá nesta prova ou nessas provas usadas pelo IBFC. Então, é uma dica. O professor identificou que esse instituto está fazendo uso deste Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, encontrado na internet facilmente, tá? Ele basicamente reúne portaria conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional e da SOF, que é a Secretaria de Orçamento e Finanças, e portaria do Sistema do Tesouro Nacional, tá? Quer dizer, da Secretaria do Tesouro Nacional, perdão. Então, muito cuidado, porque vale a pena você ir lá, perder o seu tempo, vai ler a parte doutrinária, ok? Ele vai te dar informações, parece um livro de direito financeiro em certo momento. São 300 e tantas páginas, você vai saber o que ler. Aí por mim, você vai chegar lá e dizer, vou ler isso. Você vai saber o que ler. Vai ter coisas que não precisa ler, que são tabelas, são informações, mas a leitura de temas básicos que tratamos nas aulas normais, né, não deixe de fazer. Porque eu vi redação lá, cortado, colado em alternativas desse instituto. Ok? E atenção, escolhi essa questão não só para dizer isso, ok? Que você pode perfeitamente encontrar essas redações nesse manual. Manual de Contabilidade /2015, já vai aparecer na internet. Se fizer em site de busca essa informação, está o manual aplicado ao setor público. Mas eu fiz a escolha dessa questão também para te trazer um outro orçamento que vem se chamando a atenção recentemente. Ganhou, inclusive, uma emenda constitucional, que é o orçamento impositivo. Joga lá o nosso slide, por favor. O orçamento impositivo que foi levado ao texto constitucional pela Emenda Constitucional 86 de 2015, que altera o artigo 166 de forma significativa no processo de elaboração das leis orçamentárias. E veio exatamente para regular as emendas parlamentares. Então, olha aqui, queria chamar a sua atenção para isso. O orçamento-programa continua? Continua. O orçamento impositivo veio substituir o orçamento-programa? De jeito nenhum. O orçamento impositivo veio resolver um problema que existia na lei orçamentária. E é um problema localizado. O problema é emenda parlamentar, ponto. Quer dizer, o orçamento impositivo veio para olhar para a emenda parlamentar. Por quê? Porque o parlamentar, quando recebe a lei orçamentária do governo, ele tem que penar muito para conseguir emplacar uma emenda. O caminho é árduo. E depois de muito brigar e conseguir emplacar uma emenda individual, favorável lá à sua cidade, à sua região, o que acontece na execução orçamentária? O governo segura. É claro, normal. O governo vai se preocupar primeiro com o gasto dele. O gasto que ele botou na propaganda eleitoral, o gasto que ele coloca na propaganda ao longo dos anos, ok? Então eu não estou preocupado com a emenda parlamentar. Até porque o parlamentar é da oposição, não estou nem aí.
E o parlamentar, cadê meu dinheiro? Ah, depois eu mando e tal. Olha, não está disponível ainda. Olha, tive que contingenciar, está na moda, né? Não tem recurso, tem que contingenciar. Muito bem, então, vamos lá. Você do governo, vai contingenciar proposta do governo? Não vai, né? Você vai contingenciar proposta da oposição. Qualquer lugar do mundo é assim. E a oposição cansou. Cansou de ser oposição, ok? Achou que iria derrotar o governo Dilma, mas não conseguiu, né? No voto, pelo menos no voto não conseguiu, né? Depois inventou esse tal de impeachment aí, que particularmente não me convenceu, ok? Apesar de ser favorável, né? Minha posição é bem curiosa, né? Para mim foi golpe e eu sou favorável ao golpe, quer dizer, então não agrada nenhum dos dois, né? O pessoal do PSDB não gosta quando eu falo que é golpe e o PT não gosta quando eu falo que eu apoiei, porque o primeiro resolver o problema é tira o bode da sala, e o bode era o PT. O bode era presidente Dilma. Então tirou, você vê que as coisas estão melhorando e tal, a mídia está mais suave, menos radical, né? Felizmente, foi um golpe descarado, mas fomos favoráveis a esse golpe, ok? Então, essa é a ideia. Eles acharam que iriam derrotar a presidente Dilma e não conseguiram no voto. Então falaram, pô, mais 4 anos de oposição não dá mais. Para ela continuar fazendo o que bem entende com as nossas emendas? Aí, quando a presidente queria aprovar um assunto importante e precisava de quórum, virava para a oposição, olha, ó, vota comigo que eu libero a tua emenda. Olha que beleza, olha, sempre foi assim. É bom frisar. A oposição sofre em qualquer governo, ok? Então é isso. Aí você barganhava. Você querendo a verba lá para a sua região, ok? Você tá bom, voto com você, governo. Aí você vota com o governo, ele libera a sua grana. Pois bem, cansados disso, resolveram fazer o orçamento impositivo, que é obrigar o governo a liberar esse recurso. Volta lá no slide, por favor. Olha só, essa ideia é já separar verba para as emendas da oposição, no limite de 1,2% da receita corrente líquida, aplicação obrigatória das emendas parlamentares individuais e execução equitativa da programação orçamentária. Isto é, não vamos liberar as emendas da oposição quando bem entender. Vamos liberar a emenda da oposição dentro de uma programação de despesa de forma equitativa com a liberação do governo. Ok? Essa é a ideia do orçamento impositivo. Para tentarmos enxergar isso, para fins de concurso, veja lá, estamos propondo, essa questão foi feita pelo professor, qualquer recurso então mande aqui para a Secretaria do Master, ok? A questão é sobre orçamento impositivo, olha lá. Quanto ao orçamento impositivo, acrescentado ao texto constitucional pela emenda 86 de 2015, é errado afirmar. Então vamos procurar o que está errado aqui. E olha lá, letra A já destacada ali como a resposta equivocada. A resposta a ser marcada porque é que está errada. Vamos lá. A LOA passa a ter densidade normativa, passando a criar direito subjetivo àqueles contemplados com previsão de repasse orçamentário. Olha, isso está errada porque a lei orçamentária jamais terá densidade normativa. Essa é que é a verdade. Lei orçamentária não tem densidade normativa. O que é isso? Não é lei como qualquer outra. Ela não tem direitos subjetivos. A lei orçamentária é receita e despesa. Acabou. É isso. Então ela não tem densidade normativa. Por isso é que eu chamo a atenção para esse detalhe, porque eu tenho escutado muita bobagem. Tipo, orçamento impositivo. Agora é obrigado a gastar o que está na lei orçamentária. Que isso? Agora é obrigado a liberar a verba prevista na emenda parlamentar de acordo com a programação de governo, de uma forma equitativa com a despesa do governo. E não mais ao capricho do presidente quando quer aprovar alguma coisa. Essa é a ideia, perceberam? Esse é o contexto do orçamento impositivo. Tá legal? Agora vamos ver as outras alternativas que trazem características adequadas. Então, letra B, já existia na União com previsão na LDO. Olha, é verdade, hein? Na União, o orçamento impositivo já existia há 2 leis de diretrizes orçamentárias. Ok? Então, a emenda é de 2015, olha, 2013 e 2014 já tínhamos orçamento impositivo na LDO da União. Agora foi parar no texto constitucional, artigo 166,
é alterado, parágrafo 9º e seguintes são acrescentados e passa efetivamente a valer para todos os entes da federação. Ok? Volta lá, letra C. Obriga o governo a destinar 1,2% da receita corrente líquida para as emendas da oposição. Perfeito, olha lá o que diz o parágrafo 9º, limite para aprovação das emendas parlamentares, 1,2% para tal fim. Letra D. No contingenciamento de despesa, será adotada uma proporção entre os programas de governo e as emendas parlamentares. Olha, minha gente, é exatamente isso. É exatamente isso. Inclusive, veja aqui um slide sobre o tema. Em matéria de contingenciamento de despesa, o parágrafo 17 do artigo 166 passa a dispor que haverá uma redução na mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto de despesas do governo. Quer dizer, esse foi o principal objetivo. Na hora de contingenciar, claro, governo, você vai poder contingenciar a emenda parlamentar. O dinheiro acabou, o dinheiro não entrou, não vai sair. Agora, olha só, não vai contingenciar só a emenda parlamentar. Não, vamos ter uma proporção. Tem que ser equitativo. Contingenciam tanto aí, contingenciam tanto aqui. Essa é a ideia do orçamento impositivo. Então ele não muda nada na estrutura de orçamento-programa, ele não muda nada na estrutura que a lei orçamentária é uma lei formal, que não gera direito subjetivo. Ele apenas amarra o governo a ser obrigado a liberar valores das emendas parlamentares de oposição dentro de uma programação de governo. E na hora de contingenciar, não contingenciar apenas a emenda da oposição. Ok? Beleza. E por fim, voltando lá na questão, uma lembrança, a emenda 86, em regra de transição, definiu o limite de gasto com a União com a área de saúde. Limite de gasto da União com a saúde. Realmente passamos a ter uma tabela cujo limite vai aumentando até 2020, numa proporção elencada pela emenda 86. Acho que o artigo 3º da emenda 86, artigo de transição, trouxe essa definição para gastos da União com a área de saúde. Ok? Então, orçamento-programa, junto com ele, orçamento impositivo. Ok? Beleza. Vamos avançar? Vamos trazer mais uma questão. Olha aqui a questão da IBFC, analista judiciário, TRE do Amazonas, 2014, mais uma vez. Sempre foi a regra de ouro das finanças clássicas, constitui o princípio fundamental do orçamento público, verdadeiro axioma. A concepção clássica condenava toda a ideia de orçamento desequilibrado e tomavam-se todas as medidas necessárias para mantê-lo em equilíbrio anual, sem levar em conta seus efeitos sobre a economia em geral. O texto se refere ao princípio, olha que texto enroladinho, ok? Que redação chata, mas se ele está me falando na ideia de orçamento desequilibrado, todas as medidas necessárias para manter um equilíbrio anual, me parece, obviamente, que o texto se refere ao princípio do equilíbrio orçamentário. Letra A, do qual a gente foi buscar lá no gabarito desta prova, e realmente é o que ele quer. Letra A, trazendo o equilíbrio orçamentário. Mas vamos tentar analisar essa questão, dissecando, olha aqui, questão número 3, IBFC, analista judiciário, TRE do Amazonas. Resposta correta, letra A, equilíbrio fiscal. Podemos trazer como uma referência para o equilíbrio fiscal o parágrafo 1º do artigo 1º da LRF. O parágrafo 1º do artigo 1º, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receita e despesa e a obediência de limites e condições no que tange à renúncia de receita. Geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras,
dívida consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Isso basicamente é todo o índice de um curso de financeiro. No entanto, percebam que ao falar em equilíbrio fiscal, ele me traz uma ideia importantíssima, joga lá o slide, de renúncia de receita, que você tem lá no artigo 14 da LRF. E ao lado da renúncia de receita, apesar de não estar expresso no parágrafo 1º do artigo 1º, a gente pode ligar também ao contingenciamento de despesa que estamos falando, né, em relação ao orçamento impositivo, no artigo 9º da LRF. Olha, são 2 artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal que você tem que engolir. Decorar o artigo 9º, contingenciamento, com seus vários parágrafos, e o artigo 14, renúncia de receita. A ideia é, no contingenciamento, entrou o esperado? Sai o programado. Não entrou o esperado? Não sai o programado. Simples assim. Essa é a ideia do contingenciamento para ter equilíbrio fiscal. Em matéria de renúncia de receita, exatamente o mesmo contexto. Cuidado o que você vai renunciar. Cuidado quanto você está renunciando para não desequilibrar a manutenção do gasto público. Foi o que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, que absurdamente nossas autoridades trataram royalties do petróleo como se tributo fosse, achando que era permanente naqueles valores. O preço do barril do petróleo despenca mundialmente, a arrecadação cai profundamente. Porque royalties é participação no resultado. Se o resultado é pífio, o valor da arrecadação de royalties também é. E aí, cadê o resto? Renunciei tanto que gerou esse desequilíbrio total. Perceberam? Quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro errou porque tratou os royalties como se tributo fosse. E royalties são receitas originárias, em cima da produção do petróleo. E na hora que eu precisei da arrecadação para resolver o problema da baixa entrada de royalties, cadê a arrecadação? Renunciei mais do que devia. Ok? Então, realmente, não é uma solução adequada, não foi o caminho correto para o Estado. Agora, volta lá nos slides. Eu peço que você analise com muita atenção, especialmente o parágrafo 2º do 14, que cria condições de eficácia para liberar a renúncia de receita, quando feita ao longo de um exercício financeiro. Parágrafo 2º do 14 está ligado ao inciso 2º do 14. E, no que diz respeito ao contingenciamento de despesa, o que mais vende em concurso também é o parágrafo 2º, que nos traz o que não pode ser contingenciado. Ok? Então leiam, o que não pode ser contingenciado chama sempre a atenção de examinador. Ok? São despesas constitucionais, com a dívida pública e assim vai. Voltando à questão, ele trabalha o princípio da anualidade e da unidade, letra B e letra C. Olha, ambos os princípios estão na 4.320 de 64, no artigo 2º. Anualidade está ligado à lei orçamentária. A LOA, anual. Detalhe, hein? Anualidade pode ter morrido no direito tributário, mas continua de pé no direito financeiro, por força da lei orçamentária anual. E a unidade é bem questionável, tá? A unidade é uma peça única. Só que olha aqui, não temos mais uma peça única, né? Hoje eu tenho 3 suborçamentos. Então o princípio da unidade é uma balançada. Mas ninguém enterrou, ninguém matou. Mas a ideia seria essa, de uma peça única orçamentária. Então hoje a unidade seria mais um entrelaçar esses 3 suborçamentos, eles se entenderem, porque na verdade o orçamento é um só. E fechando essa questão, vamos lá, princípio da exclusividade, um dos mais importantes princípios da lei orçamentária, parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição. A ideia da exclusividade é que na lei orçamentária só tenha regras inerentes à receita e despesa. Meio óbvio, né? Mas tiveram que escrever, hein? Imagina como era a bagunça antes de 88. Por isso, leia e decore. Já deu para perceber que o BFC adora esse parágrafo 8º do artigo 65. A gente vai falar sobre ele ao longo da explicação de outros exercícios em provas anteriores desse instituto. Ok? Então, fechamos aí 3 questões iniciais, trabalhando a figura
orçamentária e partindo para princípios. Vamos continuar falando de princípios no próximo encontro. Foi um prazer, até lá.